Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu queria agradecer aos coordenadores da iniciativa FIS 2021 o honroso convite de moderar essa discussão com participantes tão qualificados, tão seletos, e que seguramente vão colocar luz na discussão do financiamento do sistema público de saúde. É um grande desafio para todos os países da América Latina, porque os gastos com saúde eles crescem numa velocidade em que os países não conseguem ter um orçamento para fazer jus a esse crescimento. E nós temos que encontrar novas modalidades de financiar a saúde, novas modalidades de compras governamentais para fazer frente a esse desafio. E é esse tema que vai nortear todas essas discussões. Nós vamos aprender com as experiências de fora, é muito importante. O Brasil tem uma experiência exitosa do Sistema Único de Saúde, um sistema de acesso universal com mais de 200 milhões de usuários. Nós vamos ter o olhar do nosso deputado, doutor Luizinho, um profissional que conhece muito da gestão, está à frente de lideranças importantes aí do nosso poder legislativo. Vamos ter o olhar do acadêmico, que tenta encontrar soluções para esse grande desafio, e a OPAS, que sempre participa muito nas iniciativas de trazer soluções para a América Latina. Eu queria iniciar comentando um pouco sobre os nossos desafios no Brasil. Eu queria separar em dois pontos a questão do financiamento. Primeiro, falar que no sistema público nós temos um sistema de acesso universal, mas que hoje compromete em torno de 4% do PIB com saúde pública. E nós sabemos que todos os sistemas de acesso universal no mundo comprometem muito mais o seu PIB com saúde pública. Então nós já temos um grande problema de saída, que é um subfinanciamento desse nosso sistema, um sistema robusto, hierarquizado, que conta com o financiamento tanto da União quanto de estados e municípios, com diferentes participações disso. Mas, a despeito disso tudo, que totalizou no ano passado mais de 300 bilhões de reais de orçamento colocado e executado para a saúde, nós temos grandes desafios. Nós não conseguimos hoje ainda fazer frente às demandas de saúde que são crescentes. E nós temos que encontrar mais recursos para a nossa saúde. E eu quero trazer algumas reflexões aqui, não só quem teve com o chapéu da gestão, mas pesquisa essa área. O sistema de saúde, ele conta hoje com algumas alternativas de buscar recursos. Uma delas que eu queria trazer já para a nossa discussão na parte de perguntas e respostas, é que o Brasil ele tem uma política tributária de renúncia fiscal muito grande, inclusive na área de saúde, onde nós temos, só para dar números à nossa discussão, em 2018, a renúncia fiscal de imposto de renda de pessoas físicas totalizou quase 15 bilhões de reais. Não é um recurso trivial, ele tem um impacto. Nós temos outros caminhos para discutir, que são tributações específicas, principalmente de chamados impostos do pecado, tributar álcool, tributar bebidas adoçadas, tabaco, e condicionar essa tributação, vincular essa tributação a maior financiamento da saúde. Não só que a tributação também tem um papel de gerir um pouco dessa oferta e da demanda, diminuir um pouco o consumo desses itens que sabidamente causam dano à saúde, mas também trazer tributos. Então nós temos um grande desafio no país, que é tentar avançar com novas formas de recursos, de captação de recursos. Mas tem um outro aspecto que eu acho que talvez seja muito importante na discussão aqui. Como é que a gente usa melhor esse recurso? Como ter novas alternativas de compras governamentais? O Brasil tem um modelo muito pujante de compra governamental. O Ministério da Saúde, pela sua dimensão, ele é um grande comprador de insumos, medicamentos, equipamentos, pagamento de prestadores de serviço. E esse é um item fundamental onde a gente tem que inovar muito na saúde no Brasil. Por quê? Porque nós temos um modelo ainda muito legalista, um modelo muito preso, que muitas vezes não permite que o gestor possa avançar com novas modalidades. E o mundo inteiro, principalmente os países que têm saúde de acesso universal, há mais de 10 anos praticam modalidade de compartilhamento de risco, modalidades de amortização da compra, e agora nós nos deparamos com terapias de altíssimo custo,
terapias gênicas, que uma terapia só custa $2 milhões, enfim, nós temos que lidar com outras formas de contratar serviços no país. E o SUS ainda está muito preso ao modelo de pagamento no momento de aquisição. O SUS é um dos poucos modelos de acesso universal que paga tudo de uma única vez. Não há nenhum modelo de amortização dessa compra que permita, inclusive, compartilhar o risco com aquele que está prestando o serviço ou está provendo aquela tecnologia. Esse talvez seja um campo muito fértil para que a gente possa fazer melhores compras e usar melhor o recurso da saúde, que, como eu comentei anteriormente, no caso da saúde pública no Brasil, é um recurso ainda reduzido para a demanda da população, não só quantitativa, mas das demandas de saúde que acontecem. Então, nós temos que encontrar soluções para isso. O Brasil fez alguns avanços recentes, nós temos agora uma nova lei de licitações, publicada em abril desse ano, que vai nos dar alguns caminhos alternativos para lidar com esse desafio de comprar melhor, usar melhor esse recurso para a saúde, mas seguramente a gente tem que encontrar e saber de outros modelos de saúde como é que isso está sendo feito. Não só o financiamento propriamente dito, como é que é a composição desse orçamento, que no Brasil ele basicamente vem da Seguridade Social, é a nossa principal fonte de tributos para o financiamento da saúde, mas entender que usar esse financiamento, usar esse recurso de uma maneira mais inteligente, mais inovadora, talvez seja um caminho para que a gente possa trazer mais recursos para o sistema de saúde. Então, essa é uma das minhas palavras iniciais, que eu acho muito importante ouvir as várias iniciativas que já se depararam com esse desafio do financiamento. E nós vamos ter uma sessão ao final de perguntas e respostas, onde poderemos enriquecer esse debate. Então, eu quero já passar a palavra ao Dr. Christian, da Organização Pan-Americana de Saúde, para as suas considerações. Seja muito bem-vindo, Dr. Christian. Prazer estar aqui na sua presença. Desculpe o som, eu não sei quem que primeiro teve algum problema de som, eu não consegui entender quem que tinha que trabalhar primeiro. Eu gostaria de convidar o Dr. Christian, da Organização Pan-Americana de Saúde, para as considerações iniciais. Vamos desenvolver nestes minutos algumas ideias onde eu gostaria de explicar como está sendo financiada a transformação do sistema de saúde do México e os desafios que estão se apresentando antes, durante e depois da pandemia de Covid-19. Nós não podemos falar sobre financiamento sem falar de forma específica para que queremos utilizar estas verbas, qual é o modelo de saúde que nós queremos ter para ter objetivos mais amplos. No México, trata-se de entender, portanto, os limites do modelo existente até 2020 e aquele que se quer construir, obviamente, e como devemos financiar ou como queremos financiar isto. Vamos resumir falando que no México, em 2018, queríamos mudar o modelo quase que exclusivamente no financiamento da saúde para um modelo onde tenhamos o direito à saúde sobre todas as demais considerações. O que existia até 2020? Existia um sistema de saúde fragmentado e segmentado com a presença da Seguridade Social e tínhamos um sistema de proteção social da saúde chamado Seguro Popular para as demais pessoas. O Seguro Popular, sem lugar a dúvidas, em 2003, com a sua criação, significou um passo importante para melhorar tanto o financiamento como os resultados de saúde para o México. Entretanto, no decorrer do tempo, ficou claro os limites deste sistema. Um sistema que buscava melhorar a cobertura
das pessoas que não tinham direito à Seguridade Social. Isto estava incluído em 2 ou 3 programas, gastos catastróficos para 2 ou 3 enfermedades e também uma assistência para 294 intervenções, com uma cobertura de 633 medicamentos e 37 insumos. Atualmente, um exemplo de por que falamos que este sistema tinha como base uma lógica de financiamento em primeiro lugar. Primeiro, no seu melhor momento, cobriu 55 milhões das pessoas que não tinham cobertura de saúde, um grupo importante da população. E dentro do paciente que financiava, por exemplo, financiava doenças como isquêmicas do coração, para as pessoas que tinham menos de 59 anos, sabendo que essas doenças são mais prevalentes depois dos 60 anos. Por quê? Porque não existia dinheiro para tudo. Diante desta situação, tínhamos importantes inequidades que quisemos solucionar e que estamos tratando de solucionar neste novo projeto. Este projeto de transformação do sistema de saúde que trata de reduzir as desigualdades profundamente injustas e que são evitáveis e que, portanto, podem ser modificadas por meio de políticas públicas adequadas. A OCDE dizia em 2016 que o Seguro Popular, apesar de tanto gasto na saúde, tinha conseguido melhorar a saúde no México e tinha um sistema de saúde de melhor desempenho. Servia a ideia de transformação de tudo isto. Com a criação do Seguro Popular, o gasto público de saúde aumentou somente 5,4% sobre o PIB, longe de 1% prometido para os primeiros 10 anos. Até o dia de hoje, o gasto público em saúde é de 2,8% a 2,9% do PIB. O gasto no México se mantém por cima do 40% e tudo isto traz uma sobrecarga para os lares no que se refere a gastos catastróficos e principalmente para as pessoas que são mais pobres. Em 2018, tentamos garantir o acesso a serviços de saúde e medicamentos para toda a população, independentemente de terem direito ao Sistema Único de Saúde ou não. Foram reconstruídos mais de 300 hospitais abandonados e foi melhorada a infraestrutura. Quando eu falo de hospitais abandonados, estou falando de hospitais construídos sem equipamentos, construídos com equipamentos, construídos mas sem recursos humanos, etc., etc. Quer dizer, um gasto muito grande de recursos. Como tratamos de financiar esta transformação? Antes de mais nada, a tese das autoridades é aumentar a eficiência. Começaram com um monopólio que tinham 3 ou 4 companhias intermediárias na compra de medicamentos e de insumos médicos, que acabavam distribuindo as compras de 5 bilhões de dólares anualmente. Isto já fazia muitos anos. Como acabamos com este monopólio e fizemos compras consolidadas. Fizemos compras consolidadas por meio de mecanismos que permitissem o acesso a mercados internacionais de medicamentos e de insumos. O segundo elemento muito importante neste sentido de financiamento, o segundo pilar, foi a luta contra a corrupção. Então, chegou a pandemia de Covid-19. Castigou muito a região com 46% de todas as pessoas mortas no mundo, mais de 5 milhões de casos no mundo, mais de 46% vieram das Américas. E o México realmente também teve muitos mortos até novembro do ano 2021. Um pouco mais de 600 mil pessoas mortas por a Secretaria de Saúde publicou, a partir de maio de 2020, 600 mil pessoas mortas. Na verdade, houve um grande número de mortes que também afeta indiretamente pela disrupção do sistema de saúde e pela reconversão hospitalária a outras enfermedades, outras doenças. Isto está relacionado com o financiamento também. Primeiro foi a compra de ventiladores mecânicos e de EPIs no começo da pandemia.
o recrutamento de 30 a 40 mil novos médicos e pessoal de enfermagem para o sistema de seguridade social e outras 30 mil pessoas no novo sistema para as pessoas que não tinham direito à seguridade social. Estamos falando de recrutar aproximadamente 90 mil médicos ou enfermeiras num período de 2 meses. No México, houve uma reconversão hospitalar que passou de 300% entre janeiro e julho do ano 2020. Isto aumentou. Desculpem, estamos com problemas de som, está muito cortado o som. Temos atenção crítica de urgência que dispõe o país neste momento. O compromisso das autoridades em relação à pandemia fala também sobre o esforço da população para ficar em casa nos primeiros meses, diminuindo a mobilidade e evitando a transmissão e o contágio. Mas agora, o México também foi acumulando dívidas no seu sistema de saúde. A tudo isto temos que acrescentar a despesa de compra de vacinas para vacinar a todas as pessoas de mais de 18 anos no México. Para fazer, desculpem, está cortando o som. Sabemos que a Covid vai ser uma doença endêmica e que vamos precisar vacinar anualmente toda a população. Temos que lutar contra o desemprego e a corrupção. Nós pensamos que a transformação do sistema de saúde, o desenvolvimento de um novo sistema de saúde e de bem-estar social para as famílias, a organização em redes integradas de serviços de saúde para a atenção primária da saúde, provavelmente precisa realmente um financiamento muito maior. E precisamos uma importante injeção de recursos para conseguir aumentar o gasto público de saúde, como proporção de investigação, de pesquisa e desenvolvimento dentro do sistema de saúde. Precisamos fundos públicos para melhorar o primeiro nível de atenção e a sua capacidade de articular referências e contrarreferência para níveis de maior competência, que requerem também investimentos importantes para estar atualizado com a tecnologia, com os recursos humanos, de forma bem distribuída em todo o território nacional e com capacidade de resolução que isto precisa. A Covid-19 proporcionou uma oportunidade. O México respondeu pensando que precisava sair para procurar outros recursos. Precisamos fazer isto por meio das redes integradas dos serviços de saúde. Perdão, mas o som está cortando. Temos uma oportunidade política que nós não podemos desaproveitar da sociedade no seu conjunto, da academia, do setor privado, do setor público, para poder enfrentar as necessidades da população e ter uma cobertura de saúde bem financiada, universal e mais resiliente. Para isto, resulta indispensável, apesar da conjuntura da Covid-19, desculpem, o som está cortando. Precisamos ter um sistema de saúde mais bem preparado para a Covid-19 e, sem dúvida, uma estrutura de saúde que possa atender a maior parte da população e atender às prioridades desta população. Precisamos ter uma visão diferente que vai além da atenção primária da saúde. Desculpem, o som está cortando. Para modernizar o sistema de saúde mexicano, proporcionando a ele mais eficiência, dependemos de orçamento, dependemos de maior financiamento nos próximos meses e anos. Obrigado, Dr. Christian, pelas suas considerações.
interessante porque o México tem muitas similaridades aqui com o Brasil na questão do financiamento à saúde, também padece de um subfinanciamento para a saúde pública, tem na organização da linha de cuidado, né, da hierarquização da rede. Isso, o Brasil priorizou isso como porta de entrada, atenção primária e a hierarquização na média e alta complexidade, para que a gente pudesse ter um sistema mais racional, maior entrega de saúde. Então, realmente, o México tem muitas características semelhantes aí ao Brasil. Inclusive, na própria pandemia, nós temos coisas muito semelhantes na condução da pandemia em relação à postura dos nossos governantes, e isso seguramente repercutiu nos resultados aí que assistimos. Mas, enfim, também alguns legados ficaram dessa pandemia, da necessidade de se priorizar mais a saúde. Ponto interessante o comentário do Dr. Christian sobre os insumos, principalmente os insumos de alto custo, medicamentos. A gente sabe que o México, se eu não me engano, não tem uma política de taxação, em termos de definição de preços de medicamentos, ao contrário do Brasil. O Brasil tem uma política de regulação de preços de medicamentos. Talvez isso seja um ponto que a gente vai explorar na sessão de perguntas e respostas. Eu queria agora passar a palavra ao deputado Dr. Luizinho. Eu não sei se ele já está disponível para a sua fala. Estou aqui, Denizar. Tem que minha tela que está boa. Tá, minha. Eu estou disponível, já está com a minha imagem na tela. Ok. Denizar, é um prazer aqui participar com vocês, um prazer participar aqui com o Christian Morales, que me antecedeu, participar com o Ramiro Guerreiro, participar aqui dessa iniciativa brilhantemente conduzida pelo professor Josier Vilar. Eu acho que nós temos um grande desafio, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Bem, muito boa noite a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem mais uma vez. Agradeço o convite da coordenação geral do nosso Fórum Inovação Saúde, o FISWeek, para estar aqui hoje no lugar do professor Denizar Viana. É uma coisa quase impossível. Quem estaria conosco agora seria Denizar Viana, médico, querido amigo, uma figura da melhor qualidade intelectual, pessoal, profissional. Era ele, Denizar, quem iria moderar essa discussão. Por um problema técnico, mas um problema técnico que eu diria de bom tamanho, porque nós tivemos um excesso de acessos ao nosso evento, o que impediu, que teve um problema de rede, que a rede caiu por conta do excesso de pessoas interessadas em estarem participando conosco hoje desse nosso encontro. E o Denizar Viana, que já tinha um compromisso de voo, ele estava no aeroporto, não sei exatamente em que local, participando conosco através de uma sala privada no aeroporto. Mas, infelizmente, o voo dele foi chamado e ele, então, teve que embarcar e me pediu para substituí-lo aqui. Obviamente que eu vou fazer um esforço gigantesco para ter uns 10% do talento do meu querido Denizar, discutir sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, mas que é um assunto que é de muita relevância, que nós vamos falar das novas modalidades de financiamento da saúde pública. Esse é um problema, o financiamento é um problema muito importante em todos os países do mundo. Isso é uma coisa comum a todos os países do mundo. Se temos problemas diferentes no Brasil em relação à Colômbia, em relação ao México, ou em relação a qualquer país em relação à regulação, ou se temos diferenças em relação à governança, à gestão, à prestação de serviços, isso se resolve buscando o melhor modelo que cada um acha que seja o mais adequado para o seu sistema de saúde. O sistema de saúde, como todos sabemos, ele pode ser
regulado, pode ser financiado, pode ser gerenciado e pode ter uma prestação de serviço de formas mais distintas possíveis. Pode ser tudo do Estado, pode ser tudo do privado, pode ser um mix Estado e privado. Isto é uma decisão que a sociedade tem que ter. O problema que é comum a toda a sociedade é o problema do financiamento. E é sobre esse tema, especialmente em relação a discutir financiamento para o setor público, e muito particularmente em função da acelerada inclusão de tecnologias de investigação diagnóstica e de terapêutica que o mundo tem que incorporar numa velocidade que muitas vezes é incompatível com a capacidade de financiar. Eu sou médico. Quando eu era um jovem médico, lá no meu início da minha atividade profissional, eu sou clínico de formação, então o que eu tinha de recursos de investigação diagnóstica eram coisas muito simples, era um aparelho de pressão, era um estetoscópio, era um termômetro, era uma fita métrica, era um martelinho para ver reflexos do paciente, enfim. E quando a gente precisava pedir algum exame, o exame mais complexo que eu podia solicitar naquela época talvez fosse um ultrassom ou coisas dessa natureza. Não existiam recursos tecnológicos, digitais, de alta complexidade. A gente tinha o raio-x, a gente tinha o ultrassom, tinha um ecocardiograma, ia nessa batida aí. Esse era o nosso recurso para fazer diagnóstico e tratar paciente. Bem, o mundo foi se acelerando. Chegou o ano de 1985, que é um ano que divide a sociedade pré-85, pós-85. O que aconteceu em 85? Bill Gates lançou o sistema operacional Windows. E ao lançar o sistema operacional Windows, que conectou o mundo inteiro, e começou a desenvolver recursos tecnológicos que chegou a essa época digital que estamos, a incorporação tecnológica, muito particularmente na área da saúde, é gigantesca e acelerada. Cada dia que passa é uma coisa nova, é uma ressonância de primeira, de segunda, de terceira, de quinta, de 10ª geração. Não para de acontecer coisas novas. Recursos de todas as ordens são incorporados do ponto de vista tecnológico para beneficiar os pacientes, o que é muito bom, mas alguém tem que pagar a conta. Essa conta não é pequena, não é fácil de ser equacionado. As demandas dos pacientes da medicina com a disponibilidade de recursos financeiros para custear tudo isso. E é sobre isto que nós vamos falar hoje, e eu tenho o prazer e a honra de anunciar a presença entre nós do deputado Dr. Luizinho, que é presidente, é deputado federal, representante do Rio de Janeiro, meu querido amigo, inclusive, e que trabalha na Câmara Federal de uma maneira muito intensa no Comitê de Família e Seguridade Social da Câmara dos Deputados, com uma atuação brilhante. Ele, você sabe, o Luizinho é um deputado que me orgulha muito, porque ele é do meu estado do Rio de Janeiro, é uma pessoa que honra muito o seu mandato e que presta uma contrapartida de serviços à população carioca e brasileira de muita intensidade. Muito honrado de tê-lo conosco. Em segundo lugar, temos aqui o professor Ramiro Guerreiro, que é reitor da Escola de Economia e Finanças, é um economista de saúde, na cidade de Cali, do SESI, da Universidade de SESI. E ele é um grande especialista na área de economia e saúde e estará compartilhando conosco e com o nosso deputado Luizinho como é que se compatibiliza políticas públicas com recursos limitados. Seja muito bem-vindo, professor Ramiro Guerreiro, uma honra recebê-lo aqui. O tempo é seu para que a gente possa iniciar essa nossa conversa. Muito boa noite.
Obrigado. Muito obrigado a todos. Eu vou falar em inglês. É minha vez agora, é isso? Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite para compartilhar algumas reflexões sobre financiamento dos sistemas de saúde. Eu trabalhei durante muitos anos, especificamente no estudo dos sistemas de saúde e a forma como financiar isso em Boston, Harvard, num centro que estava dedicado exclusivamente a isso em vários países da América Latina. Então, eu gostaria de iniciar com uma reflexão inicial que nos Estados Unidos, quando o presidente Obama estava tramitando e logo promovendo a reforma sobre a questão da saúde, os promotores dessa reforma, eles tinham um lema, um slogan principal. It's not how much you pay, it's how you pay. Esse era o slogan. Então, o problema seria não quanto você vai pagar ou quanto você vai investir, mas como você investe esse dinheiro, porque a forma, dependendo como você faz isso, vai ser realmente muito importante. Os Estados Unidos, eles têm um gasto na área de saúde que é o dobro do Canadá, o dobro do Reino Unido, em termos per capita por pessoa. E, entretanto, no Canadá e no Reino Unido, eles apresentam resultados em saúde melhores que nos Estados Unidos. E por quê? Porque eles investem menos, mas eles investem melhor. E aí a importância justamente de entender bem essa questão dos mecanismos para poder fazer bem esse investimento. Então, temos alguns elementos que poderia dizer com relação à sabedoria universal e sobre como deveríamos financiar esses sistemas de saúde. Em primeiro lugar, é uma boa ideia que os serviços e que a população pague esses serviços antes, ou seja, que haja um pré-pagamento por esses serviços e não esperar no dia, por exemplo, que você tem uma doença para poder fazer isso, porque será muito tarde e será muito caro. Em segundo lugar, seria desejável, digamos que o risco seja distribuído e haja solidariedade de risco entre grupos da população. O que significa isso? Que, por exemplo, haja solidariedade com relação aos jovens, que normalmente são saudáveis, com relação aos mais velhos, que normalmente apresentam mais doenças e tendem a ficar mais doentes. Isso é solidariedade de risco, e quando há fundos disponíveis destinados ao atendimento da saúde e que juntam e que combinam esses riscos de diferentes populações, de diferentes riscos e de diferentes idades, isso é possível. Então, é uma lição, digamos, aprendida, que acaba sendo melhor, que a maior parte do financiamento dos serviços de saúde e que provenham de saúdes públicas, seja de impostos ou de contribuições obrigatórias de seguridade social ou algo assim. Agora, dito isso, que a maioria do financiamento seja pública, não significa que a provisão do serviço seja pública também. Então, nisso, o exemplo que nós temos é o meu país de origem, a Colômbia, da forma como foi elaborado esse sistema de saúde há 25 anos. A maioria do financiamento provém de fontes públicas, mas a provisão dos serviços é feita, em sua grande maioria, por organizações privadas. Então, dessa forma, se verificarmos do ponto de vista de financiamento, nós somos, digamos, socialistas, mas do ponto de vista, digamos, da prestação dos serviços, nós, digamos, somos mais orientados ao mercado e à iniciativa privada. E isso é possível e demanda e requer uma regulamentação muito complexa, mas acaba sendo uma regulamentação
possível de se obter. Agora, independentemente de como você organiza esses sistemas de saúde, com somente um único pagador, com uma provisão pública, ou como no nosso caso, por exemplo, que são múltiplos pagadores, diferentes fundos e vários prestadores independentes. Então, dependendo de como você organiza isso no final do dia, você paga a um prestador pelos serviços. E aí é toda uma arte, uma ciência de como vamos fazer isso. E aí voltamos ao ponto inicial de como vamos fazer isso, porque qualquer esquema de pagamento a um prestador implica necessariamente uma distribuição do risco. Então, por exemplo, em ocasiões, pagam aos prestadores, para os hospitais, os postos de saúde, os centros de saúde ou aos médicos de atendimento primário, um valor fixo, por exemplo, por habitante ou por afiliado. E isso tem algumas vantagens, mas também tem a desvantagem de que, nesse caso, acaba cedendo aos médicos e aos prestadores o risco epidemiológico. Então, por exemplo, se várias pessoas estão doentes simultaneamente ou de alguma epidemia específica, então, de Zika ou Covid, como recentemente, então, às vezes, ele não dá conta dessa maior carga. Agora, se você paga, por exemplo, item, por exemplo, cada cirurgia, cada bisturi ou cada elemento específico do atendimento, acaba sendo muito difícil administrar isso e você convida para que te prestem mais e mais serviços e não necessariamente que melhorem e prestem um melhor serviço nesse caso. Por isto, temos pacotes de pontos de atenção, o que é denominado em inglês bundles, nos quais uma pessoa com um diagnóstico determinado, já sabemos, já foi calculado quanto vai custar a atenção total dessa doença ou desse diagnóstico. E o prestador recebe uma soma fixa e está interessado em fazer as coisas da melhor forma possível. Temos toda esta gama que vai da captação até o pagamento por item ou por pacotes. Não existe uma fórmula perfeita. Precisamos levar em consideração que os prestadores de serviços, como todos os seres humanos, respondemos a muitas motivações, não só os incentivos financeiros. É muito importante a governança, a cultura, a formação, para poder garantir ou assegurar uma boa prestação dos serviços. E gostaria de concluir estas reflexões destacando que há alguns assuntos que são transversais e universais, assuntos de financiamento, independentemente de como estiver organizado o sistema de saúde. Nos países da América Latina existe muita informalidade, portanto, conseguir que exista contribuições por parte das populações informais não é fácil. Dentro da informalidade, há populações com ou sem capacidade de pagamento, mas é muito difícil conseguir arrecadar esse tipo de verba. Falamos muito em diferentes países sobre os impostos relacionados com os refrigerantes, com o tabaco, que são interessantes sob a perspectiva de saúde pública, porque conseguem modificar determinados comportamentos, mas em muitos contextos não geram uma fonte arrecadadora muito significativa para a saúde. Falávamos também anteriormente na sessão, quando o Denizar estava aqui, falávamos sobre esquemas de aquisições de procurement, de compras. É muito importante entender este tipo de figuras, como partilhar com a indústria farmacêutica o risco de drogas novas de última geração, quando existe incerteza se serão válidas ou não. A regulamentação dos preços dos medicamentos é muito importante também. Nisto, a Colômbia avançou muito e ter maior escopo e uma maior sofisticação na regulamentação de preços dos medicamentos e reconhecer que em algumas doenças são necessários esquemas especiais, por exemplo, em doenças raras, que são muito pouco comuns, mas que custam muito, têm um gasto muito alto,
o seu tratamento demanda muita sofisticação científica e é muito experimental, e teria sentido que saíssem do sistema comum e ser atendidas em instituições mais especializadas de uma forma mais controlada. E o que nós vemos também todos os dias é que cada país precisa começar a pensar no financiamento futuro da saúde. E o futuro da saúde é um futuro de medicina personalizada. Isto vai fazer que a regulação seja ainda mais difícil, porque já não existirá um preço de um medicamento para todo o mercado, mas cada paciente terá o seu medicamento de acordo com as suas características genéticas. Gostaria de fechar com este ponto sobre o futuro, de pensar, ninguém tem isto muito claro ainda, mas devemos começar a pensar sobre como, sem deixar de lado os desafios do presente, que sem dúvida são muitos, começamos a pensar nos desafios do futuro. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, professor Ramiro. Muito boa a sua exposição, muito esclarecedora para todos nós. É um modelo bastante arrojado e desafiador que nós possamos olhar aqui pelo Brasil, de que forma a Colômbia faz o seu sistema de saúde e tentar algum tipo de adaptação àquilo que aqui fazemos. Eu deixaria os comentários mais para o final, mas eu já de imediato gostaria de passar a palavra, então, para o nosso deputado doutor Luizinho, médico, representante do Rio de Janeiro na Câmara Federal, um grande estudioso do sistema de saúde, um grande defensor do sistema público de saúde brasileiro e que realmente, provavelmente, tem as mesmas preocupações que todos temos, de como financiar esse sistema de saúde brasileiro para transformá-lo numa coisa mais equânime, em que toda a população, seja ela pobre, remediada, rica, possa ter acesso de forma igual a serviços médicos e hospitalares de qualidade, com entregas de boa qualidade para todos nós. Doutor Luizinho, muito obrigado pela gentileza de ter aceito o convite do Fórum Inovação Saúde. Mais uma vez, é uma honra tê-lo conosco. O tempo é seu. José, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de participar aqui num fórum de debates tão qualificados, com pessoas com inúmeras experiências internacionais. Eu quero falar que o país, o Brasil, tem provavelmente um dos maiores sistemas universais de saúde do mundo, provavelmente o maior, né? O sistema brasileiro é o maior sistema universal de saúde do mundo. E eu vejo de duas formas concretas. Nossa Constituição garante acesso a todos os brasileiros, um acesso integral e universal à saúde. Então não existe um outro formato direto que não o financiamento público. Além do financiamento público, nós temos uma das maiores saúdes suplementares do mundo. O país que tem o maior serviço de saúde pública do mundo também tem uma das maiores saúdes suplementares. E eu quero elencar aqui como uma das principais formas de financiamento da saúde pública a ampliação da saúde suplementar. O Brasil tem um espaço muito grande para o crescimento da saúde suplementar. Hoje nós temos cerca de 45 milhões de brasileiros, ou cerca de um quarto da nossa população coberta pela saúde suplementar, e nós temos muito a avançar se nós conseguirmos desburocratizar, se nós conseguirmos desregulamentar esse nosso sistema de saúde suplementar, que pode avançar muito na oferta de serviços. E eu quero deixar claro, José, que quando eu faço essa defesa, obviamente que esses recursos que vão vir e essas pessoas que podem entrar para o sistema de saúde suplementar, eles vão diretamente desonerar o nosso sistema de saúde público. Nosso sistema de saúde pública tem uma característica muito importante pela capilaridade do nosso sistema único de saúde, um fortalecimento muito grande da atenção básica, a presença das unidades básicas de saúde em todas as cidades desse país. Essa presença faz com que nós tenhamos uma saúde preventiva que tem as suas dificuldades, mas que consegue chegar à maioria dos brasileiros. Nós temos a capacidade ainda de ampliação, de fortalecimento dessa atenção básica, mas para que isso aconteça, nós precisamos organizar o nosso sistema, principalmente buscando a hierarquização de procedimentos. José,
O único sistema universal não hierarquizado do mundo é o sistema brasileiro. O sistema inglês, o sistema português, o sistema canadense, você não busca uma unidade básica de saúde e tem acesso a um médico de família ou um clínico geral a qualquer exame, qualquer procedimento que esse médico queira prescrever. Tem um ranking de procedimentos de forma hierarquizada de que esse médico vai poder prescrever antes de passar aquele paciente a atenção especializada, antes de passar aquele paciente um exame de alta complexidade. Nós precisamos hierarquizar os nossos sistemas e organizar os nossos gastos para organizar o nosso financiamento. Se nós conseguirmos ampliar a saúde suplementar, ajudar a mais brasileiros a entrar na saúde suplementar, mantivermos os nossos índices, e aí tem um índice claro, que cada município brasileiro, professor, precisa colocar pelo menos 15% do seu gasto público em saúde. Cada estado brasileiro precisa colocar pelo menos 12%. E o sonho da nossa Constituição, que o governo federal colocasse pelo menos 10% dos seus gastos. Com o teto de gastos, isso que gerou uma limitação. Nós temos um valor que a gente parte do ano anterior, corrigido pela arrecadação, mais a inflação. Então, o valor no ano seguinte, ele nunca cai. Ele sempre sobe, Josias, mas ele não tem a garantia dos 10% que nós temos no município, com 15%, e que nós temos nos estados, com 12%. Olhando esse orçamento global, que ainda é pouco, mas já é suficiente para prestar uma atividade de saúde de qualidade. O que nós precisamos é organizar melhor o nosso sistema. Eu gosto sempre de frisar que nós precisamos buscar novas formas de financiamento. E aqui o Denizar, que estava moderando essa mesa no início, citou uma modalidade de imposto que a gente gosta muito, que a gente fala sobre os impostos do pecado, né? Há um imposto sobre cigarro, há um imposto sobre bebidas alcoólicas, imposto sobre atividades que efetivamente são danosas à saúde. Porque quem está, de alguma maneira, colaborando para a perda da sua saúde, pode colaborar um pouco mais no investimento no gasto em saúde pública. Acho que o nosso país tem campanhas que foram efetivas, tanto na prevenção e no tratamento da AIDS, como o combate ao tabaco. O país tem uma política de combate ao tabaco que foi efetiva, que se iniciou na gestão do ministro Serra com o ministro Temporão, que nós precisamos avançar ainda mais. Nós temos um sistema que ele garante um atendimento universal. A percepção de quem usa esse sistema é muito melhor de quem não usa. A maioria dos que estão nos acompanhando aqui pelo FIS tem uma percepção muito pior do sistema do que ele mesmo é. O Sistema Único de Saúde, ele funciona com as suas dificuldades, assim como outros sistemas em todo o mundo, mas ele precisa buscar novas formas dentro do nosso país. Nós brasileiros não aguentamos mais, José, aumento de carga tributária. Para quem não se permite aumento de carga tributária, a não ser na parte do nosso pecado, né, daquilo que a gente tem como hábito de vida que pode ser deletério, como bebida, fumo, jogos, nós temos aí pela frente um desafio de legalizar os jogos no Brasil. A maioria das nações desenvolvidas do mundo tem os cassinos funcionando, tem os jogos funcionando. Hoje o nosso país está sendo varrido de ponta a ponta pelos betting, né? A gente que gosta de futebol, você rubro-negro como eu, que torce pelo Flamengo, professor, que é o maior time de futebol aqui do Brasil, todos nós acompanhamos cada jogo de futebol, nós acompanhamos anúncio do Sporting Betting, do Betting Nacional, são apostas em jogos esportivos e que não contribuem com nenhum real para o financiamento do nosso país, seja da saúde pública, da assistência social. Nós precisamos fazer com que na legalização dos jogos de azar isso tenha uma grande parte destinada à saúde. Então, eu quero afirmar, José, que eu vejo como nova forma de financiamento o avanço da saúde suplementar, que desonera o Sistema Único de Saúde, ao avanço pelo imposto para o que nós chamamos de imposto do pecado, né, de bebidas alcoólicas e outros, e o avanço
sobre tributação em cima de jogos. Eu acho que esse aí, para mim, é um pilar para novas formas de financiamento. E nós precisamos, efetivamente, buscarmos organizar o nosso sistema de forma hierarquizada para que os procedimentos possam ser feitos a cada necessidade com o seu especialista, colocando isso, chegando à população, a maioria dos serviços, e não todos os serviços já na unidade básica de saúde. Não é possível que alguém vá num posto de saúde, numa clínica da família aqui na cidade do Rio de Janeiro, José, e num médico de família, ele, sem pedir um eletrocardiograma, sem pedir um ecocardiograma, essa pessoa vai lá, o médico, e prescreve uma ressonância nuclear magnética cardíaca. Nós precisamos hierarquizar o nosso sistema para nos ajudar a organizar e organizar o nosso fluxo de recursos. Eu tenho muitas coisas para falar sobre esse tema, é um tema muito amplo, mas eu acho que no formato de novas contribuições, eu não acredito num país com coparticipação pública, eu não acho isso correto, eu acho que nós não vamos conseguir avançar para uma coparticipação individual de cada um, como alguns sistemas. Eu acho que nós precisamos aprimorar o nosso sistema, o nosso SUS, com esse pilar de aumento aí de fontes arrecadadoras, sem aumento de carga tributária para cada um de nós brasileiros. Esse que é meu recado inicial, José. Muito interessante, deputado Luizinho. Eu estava aqui ouvindo você falar e pensando um pouco sobre toda essa situação que o Brasil vive, professor Ramiro. Nós temos no Brasil, como o senhor sabe, nós somos 220 milhões de brasileiros, praticamente, quase isso. E desses 220 milhões de brasileiros, 50, um pouco menos de 50, 45, 47 milhões, possuem planos de saúde privados. Quem paga isso não é o brasileiro do bolso individualmente. São 80% desses planos de saúde, eles são pagos pelas empresas que empregam os seus empregados e que oferecem a eles um plano de saúde que dá uma amplitude muito grande de cobertura. Os outros 170 milhões de brasileiros, quase isso, não têm esse privilégio de ter um plano de saúde. Tem a saúde pública, que desde 1988, com a Constituição brasileira, ficou previsto na Constituição, os parlamentares constituintes da ocasião colocaram na letra da Constituição brasileira que a saúde é um direito do Estado e é um dever do Estado, desculpe, e um direito do cidadão. Então, todo cidadão brasileiro, seus 220 milhões, teriam direito a essa cobertura de saúde feita pelo Estado brasileiro. Só que, na época, eu imagino que os constituintes não previram esta incorporação tecnológica que, desde 1985, quando o nosso Bill Gates desenvolveu todo o sistema operacional Windows, criou todas inovações e tecnologias a partir daí, e essa coisa vem se acelerando de uma forma brutal, não se percebeu na ocasião, que é razoável que não tenha se percebido, que isso impactaria de forma violenta no orçamento público e que a capacidade de pagar do serviço público não seria suficiente para bancar todas as despesas médicas e hospitalares que foi progressivamente aumentando de uma maneira, eu diria que um crescimento muito grande de despesas relacionadas a custeio da assistência médica hospitalar. O que o deputado Luizinho está propondo é que a gente consiga... A Constituição brasileira ela previu a universalidade de acesso, ou seja, todo mundo tem direito a tudo da saúde no Brasil, e a integralidade de cuidados, ou seja, você tem direito ao acesso e acesso integral de cuidados. Só que isso hoje se mostra absolutamente impossível de ser bancado com os recursos limitados decorrentes
do recebimento dos impostos que cada um de nós paga para o governo, para o Estado brasileiro. Então, nós vivemos um dilema. Nós temos uma Constituição que garante acesso, mas não tem recurso para pagar por tudo isso que acontece. E nossas restrições constitucionais são de que, além de garantir o acesso, eu tenho que oferecer integralmente tudo. Então, todas as inovações tecnológicas que vão acontecendo, independente se ela traga ou não benefício para a população de forma correta, o Estado brasileiro tem que garantir isso, porque está previsto na Constituição. Eu gostaria de ouvir do senhor, já para caminhar para o encerramento do nosso encontro, se na Colômbia, como é que a Colômbia organizou o seu sistema de saúde público, privado, se é obrigação do Estado cobrir tudo, se existe um modelo híbrido de cobertura de saúde em que haja uma participação do cidadão colombiano de parte do custeio do seu tratamento, do seu investigação diagnóstica, enfim, de que maneira vocês na Colômbia conseguiram, se é que conseguiram, equilibrar receitas e despesas em relação ao custeio da assistência médica e hospitalar. Eu nem estou falando da saúde lato sensu, de prevenção de doença, promoção de saúde. Eu estou falando do mais caro, que é a assistência médica e hospitalar. Se vocês conseguiram alguma maneira que possa nos trazer como ensinamento para que aqui possamos repetir esse modelo com sucesso, garantindo o acesso a toda a população, seja pobre, seja rica, a serviços médicos e hospitalares de qualidade. Obrigado. Sim, com prazer. Posso falar e posso tentar aí responder essa pergunta. Eu não conheço nenhum país que conseguiu equilibrar a receita e o gasto realmente, então as necessidades de atendimento médico são muito crescentes e por efeito da demografia, do envelhecimento e principalmente pelo efeito da inovação tecnológica, que certamente, como dizíamos, na Colômbia o sistema funciona que todo trabalhador ele presta uma contribuição para um fundo central. E este fundo central, e cada pessoa, sua família, escolhe um assegurador. E o fundo central, ele oferece, proporciona os recursos para o segurador que a pessoa escolheu. Isso apresenta duas características. Se o trabalhador ganha muito, ele paga mais, porque, de certa forma, é uma porcentagem fixa com relação ao salário. Se o salário é mais alto, então realmente paga mais. E outra é que a soma que o assegurador recebe por me assegurar ou qualquer pessoa não depende do que eu estou contribuindo. O assegurador ele recebe o mesmo valor por afiliar um rico ou não. Então, o segurador ele recebe o dinheiro conforme o risco da pessoa. Se é uma pessoa mais velha, recebe mais. Se é jovem, recebe menos. Então, esse esquema de financiamento acaba fazendo algo de solidariedade com relação à receita. Então, o que ganha mais, paga mais, e essa solidariedade de risco, no sentido de que se eu sou uma pessoa de maior risco, o meu segurador ele recebe mais por me afiliar, e os seguradores eles podem ser instituições públicas, privadas, e que tipicamente são sem fins lucrativos. São entidades no profit. Esse é o desenho, a elaboração geral, que no papel funciona muito bem. Então, aquelas pessoas que não têm emprego têm a contribuição subsidiada, ou os que estão na pobreza também, têm aí a contribuição subsidiada, então no papel funciona muito bem. Bom, estaria bem, mas nós temos aí as mesmas dificuldades que você mencionou para o Brasil, no sentido de que a demanda de serviços é maior, realmente, por efeito da inovação tecnológica e também pela Constituição Política da Colômbia do ano de 1991,
que estabeleceu a saúde como direito, e os juízes, eles introduziram o conceito de integralidade, que vocês mesmos mencionaram e comentaram no caso do Brasil. Então, isso, dessa forma, é muito difícil administrar o sistema, porque originalmente tínhamos um pacote de benefícios muito bem elaborado, mas, na prática, os juízes começaram a exigir que se outorgassem serviços de última tecnologia também, e serviços sofisticados que nem sempre são custo-efetivo. Então, sobre este ponto, eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, que é muito importante criar capacidades no país para poder fazer avaliações de tecnologias, análises de custo, efetividade de tecnologias. Agora, no Reino Unido foi pioneiro no mundo ao criar National Institute for Clinical Excellence, é uma instituição do sistema britânico que se dedica exclusivamente a avaliar esses novos medicamentos, tecnologias novas, e estabelecer dessa forma se tem uma boa relação custo-benefício ou não. É diferente do FDA dos Estados Unidos. Então, o NICE acaba verificando, não se ocupa, digamos, de estabelecer se é eficaz ou não, mas de verificar o benefício é bom com relação ao custo. Esse recurso, essa capacidade de avaliação de tecnologia, criamos um Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde para poder ter conceitos de quais tecnologias de saúde contribuem para a saúde e quais não, porque há muitas que são caras, mas que não contribuem para a saúde, de forma que essa capacidade do país é muito importante. Uma pedagogia para que os tomadores de decisões possam entender isso e racionalizem esse acesso às novas tecnologias, e isso tudo é muito importante. No nosso caso também foi importante a forma como o Estado, em âmbito nacional, cedeu às seguradoras o risco de ter que outorgar essas prestações e tecnologias novas, e institucional. É um agente nesse sistema de forma institucional que procura equilibrar o financiamento. Não é fácil, esse sistema acaba tendo problemas com relação ao financiamento. Pela imprensa na Colômbia, vocês vão verificar que permanentemente mostram recursos insuficientes relacionados à tecnologia, de forma que é preciso avaliar essa questão das tecnologias. Uma coisa que o deputado Luizinho disse, que ter redes, serviços organizados, onde você tem atendimento primário, boa capacidade de resolução no atendimento primário, e também remissão dos pacientes somente em casos indicados, com muita racionalidade, gradualidade e hierarquização nesse acesso às tecnologias. Muito bom. Muitíssimo obrigado, doutor Luizinho, deputado doutor Luizinho. Muitíssimo obrigado, professor Ramiro. Chegamos ao final desse nosso encontro, que para mim foi muito esclarecedor e de um aprendizado bastante intenso. Eu desejo a todos vocês muita saúde, sorte, vida longa e até a próxima vez. Muito obrigado por compartilharem seus conhecimentos, seus saberes com todos os brasileiros e brasileiras que nos ouvem e que nos veem. Muito boa noite e até a próxima vez, se Deus quiser.